paz do Senhor a todos, é o pastor Marcos. Chegamos mais um dos nossos programas Sementes da Fé. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui entrando dentro dos seus lares, todos aqueles que estão inscritos, todos aqueles que têm compartilhado a porção da palavra de Deus, que Deus possa estar abençoando não somente a sua vida, mas a sua família e todos quanto vocês também foram um canal de bênção para eles. Eu queria lhe convidar nesta oportunidade para você estar abrindo a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa, pega a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, no capítulo 24, verso 13. O texto vem nos dizer: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaú, e que distava de Jerusalém 70 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Ia eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro. E o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Eu quero aproveitar esta oportunidade dentro desse texto que nós lemos aqui, falar sobre esses dois discípulos no caminho de Emaú. De Jerusalém a Emaú, 80, vamos dizer assim, 80 quilômetros distanciava até essa aldeia. E eles estavam transtornados pelos acontecimentos. Acontecimentos esses que percorreu durante sexta, sábado, e eles aguardavam até o domingo o que o Jesus disse que ia acontecer. Porém, eles desciam, eles saíram de Jerusalém, não aguardaram lá, e desceram cada carro, contando a sua história e frustrado pelos acontecimentos. Eu quero dizer para os irmãos, há muitas pessoas que alguns acontecimentos da vida têm frustrado realmente a sua história. O que nos traz esse texto é sobre mentes bloqueadas. A história desses dois discípulos de Emaú, no caminho de Emaú, fala muito a respeito de mentes bloqueadas. Em que sentido? Eu quero lhe dizer que muitas vezes o Senhor tem falado pela sua palavra, muitas vezes nós temos ouvido uma palavra como essa, e tem ocasião da nossa vida que nós se esquecemos. Esquecemos do que está escrito na Bíblia. Esquecemos o que Jesus tem falado a nosso respeito. Esquecemos que Jesus tem um plano, tem um propósito na nossa vida, né, e na nossa família. Devido aos problemas, devido às ocasiões, alguma coisa nos fez esquecer. No verso 25 e verso 26 do capítulo 24 do livro de Lucas, decorrendo a história desses dois rapazes, lá diz assim que o Senhor repreendeu ele pela palavra, dizendo: nessa, tadios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Em outras palavras, a memória fraca. Quem sabe muitas pessoas dizem: olha, aquele ali, aquela ali, parece que tem memória fraca. Tem pessoas que realmente não conseguem memorizar nada, não conseguem guardar nada dentro de si. E muitas vezes sofrem porque acaba pecando em coisas tão simples. Sofre porque não guarda os ensinamentos de Jesus, não guarda o que Jesus tem falado pela sua palavra. Você vê que acaba esquecendo. Dentro das Escrituras Sagradas tem tantas promessas, promessa para cada dia nosso. E muitas vezes nós se esquecemos da promessa de Cristo. A nossa mente é tão fraca, né, diante dos acontecimentos, que nós não lembramos que dentro da palavra do Senhor tem resposta, dentro da palavra do Senhor tem uma saída para a nossa história. Ela é a nossa bússola. E muitas vezes estamos igualzinho a esses dois no caminho de Emaú. Mesmo que o Senhor Jesus falou que ia acontecer, ia passar por tudo aquilo, eles não lembravam. Eu quero simplesmente, neste momento, aproveitar a oportunidade e refrescar a vossa mente. Todas as promessas de Deus para a sua vida, a seu respeito, está de pé. O Senhor Jesus não mudou. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não sofre mudança e não tem variações de mudança. A Bíblia vem nos falar
que mesmo que nós seja infiel, Deus todavia permanece fiel. Ele não pode negar Ele mesmo. A gente vê que a memória fraca leva muitas pessoas a se esquecer das promessas de Deus. Atente para isso, você que está me assistindo. O Senhor quer fortalecer sua memória, o Senhor quer fortalecer sua mente, quer dar saúde espiritual para você. Outras coisas que nos chamam bastante atenção é que o verso 16 do mesmo texto lido nos fala que os olhos deles estavam como se fechados, de sorte que não conheceram. Jesus estava com eles no caminho, decorrendo o assunto, falando das coisas do dia a dia, desceu de Jerusalém até Emaú. Eu não sei o que está acontecendo. Muitas pessoas vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus e ao sair da casa do Senhor, no caminho de retorno à sua casa, ainda continua nos mesmos dilemas, ainda continua falando pelo caminho as mesmas coisas. Jesus muitas vezes quer operar na vida dele, Jesus quer transformar a vida dele, mas eles não enxerga tudo, mas não tem enxergado a ação de Deus a seu favor. A gente vê que eles estavam completamente com os olhos vendados. Jesus ressurreto estava ali no lado deles e eles não perceberam. E conversaram como se estivesse conversando com outra pessoa qualquer e não tiveram uma sensibilidade. Desperta, você que está me ouvindo. Deixa a palavra de Deus penetrar no teu coração. Deixa a palavra de Deus entrar na tua alma. Porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Muitas vezes nós se portamos como mestre, como louco diante da circunstância, sendo que Deus, Ele nos ensina como agir e como superar essa circunstância, como passar por ela de cabeça erguida. Eu estou falando para pessoas, quem saiba, está com a mente totalmente bloqueada. Eu tenho uma palavra de Deus para desbloquear a tua mente, para que a tua mente seja desbloqueada e você possa fortalecer as tuas memórias naquilo que a palavra tem falado a seu respeito. Outra coisa que me chamou bastante atenção, o verso 14 ao verso 24, eles foram muito difíceis a perceber que Jesus estava ali. Eles ainda estavam presos numa ocasião do passado. Em outras palavras, seus raciocínios estava acorrentado ao passado. Eles ficaram presos àquele acontecimento. Eu até digo para muitas pessoas, tantas pessoas que têm visitado as nossas reuniões, né, recebido a palavra de Deus, eu torno a dizer, tantas pessoas que têm tanto tempo de frequência dentro de uma igreja, frequência nos cultos, tanto tempo que diz ser cristão e muitas vezes não conhece o Senhor como deveria. Há tantas pessoas que a sua mente ainda, a sua memória se encontra, seus raciocínios se encontram acorrentado no passado. Sai de Jerusalém, que eu digo que é a casa do Senhor, no lugar de acontecimento, aonde Deus tem falado, aonde as promessas se cumprem, aonde pessoas são edificadas, aonde é bradado a vitória sobre a vida dele, sobre a família dele, e quando ele sai pelo caminho, qualquer coisinha que acontece entre uma e outra pessoa já relembra do passado, e já entra motivos de conflitos e de discussão. Quantas pessoas saem para realizar para uma festa, saem para passar um final de semana entre família, eles vão bem, mas voltam mal, eles vão unidos, mas voltam brigado entre si, volta relembrando o passado, relembrando coisas que já era para estar morto, já enterrado, e a gente vê muitas pessoas sofrendo. Queridos ouvintes, a gente tem que ter dentro de nós uma confiança na palavra de Deus. Esses dois discípulos do caminho de Emaú, eles nos ensinam muito a respeito dos cristãos na atualidade de hoje, que estão com a sua mente totalmente bloqueada, simplesmente frequenta reuniões, recebe as palavras, mas ainda se encontra preso no passado, se encontra preso em acontecimentos. Você nunca será feliz enquanto você ficar preso nas coisas passadas. Você tem que viver o que o Senhor fez. Esses discípulos,
eles estavam ainda presos no passado, da morte, o sofrimento de Cristo, a crucificação deles, e se esqueceram do futuro. A morte de Cristo trouxe um futuro sem igual para eles. A morte de Cristo trouxe para eles esperança, libertação do pecado, trouxe um direito deles ser reconciliado em Deus através de Cristo, aproximou novamente o homem de Deus. E eles ainda presos no passado, que eu quero te dizer que muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida, por mais que você frequente uma igreja, por mais que você ouça uma palavra, e essa palavra seja ministrada sobre a sua vida, quanto nós não esquecer do passado, igual Paulo disse, eu não digo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, deixo as coisas que do passado ficou para trás e prossigo para aquela que estão adiante. Nós temos que se libertar do passado para poder viver o presente preparado por Cristo. Você que está me assistindo, o Senhor quer fortalecer sua mente, a sua memória. O Senhor quer te mostrar dentro das Escrituras algo para você. O Senhor quer mostrar para a sua vida que ainda há uma esperança. O Senhor quer mostrar para o seu casamento, para a sua história, que Ele pode sim mudar a sua história. Largue o passado para viver do presente, porque os discípulos do caminho de Emaú, todas as evidências, por mais que eles ouvissem falar que Jesus fez, Jesus realizou, e que tudo aquilo tinha que acontecer, eles ainda se encontravam com a mente tracaviada, uma mente totalmente acorrentada nas coisas do passado, e isso impedia a obra que Jesus realizou e o futuro que Jesus tinha programado já para a vida deles. Teve que o Senhor abrir os olhos dele e ele poder ter uma sensibilidade, assim como esta palavra ardeu no coração daqueles 2 discípulos antes de acabar essa ministração. Que esta palavra venha arder dentro do vosso coração, porque o nosso coração ferve quando nós ouvimos uma boa palavra da parte de Deus. Guarde esta palavra dentro de vós, que a vossa mente que está bloqueada, que a vossa memória que está fraca, possa ser fortalecida através do poder desta palavra. Eu queria aproveitar a oportunidade e orar por você, para que Deus abra os seus olhos e você entenda que alguns acontecimentos têm que fazer parte desse cenário, mas não para por aí. Isso acontece, mas Deus, através desses acontecimentos, quer fazer uma grande obra para você, para o seu filho, para o seu esposo, na sua casa, na sua história. Tira a mão desta caneta, deixa Deus reescrever a sua história, não impeça Deus traçar o melhor para a sua vida. Posso orar por você neste momento? Você curva a sua cabeça aí na sua casa mesmo, ore juntamente comigo. Ore, curva a sua cabeça, direcione os seus pensamentos ao céu. Amado Deus, eu oro por este ouvinte que tem acompanhado a tua palavra. Assim como o Senhor abriu a mente e os olhos daqueles 2 discípulos, quando estava dentro da casa, no momento da oração que o Senhor deu graça, e quando eles caíram em si, perceberam que era o Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa, que o Senhor possa trazer dentro do coração deles confirmação, que eles possam, ó Deus, se libertar do passado, por mais que essa ocasião está fazendo eles sofrer. Senhor, Tu tens o poder de libertá-los, em o nome do Senhor Jesus. Que toda cadeia que tem aprisionado esta alma no passado e eles não têm conseguido viver o presente de Deus para ele seja livre. Eu decreto a abertura das prisões e liberdade desta alma, em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Permitindo Deus, nós nos veremos nos próximos programas Sementes da Fé. Sejam todos abençoados e até o nosso próximo programa Sementes da Fé, permitindo Deus.